Olá, bem-vindos ao módulo 3, métodos e técnicas de acompanhamento com idosos com DID, deficiência motora, multideficiência e comportamento adaptativo. Vamos falar no primeiro ponto, que será claramente as patologias que conduzem à deficiência motora. Vamos falar das suas características e das suas limitações. Resumidamente, deficiência motora é quando existe um comprometimento do próprio aparelho motor, tá bem? Ou locomotor, que vai afetar a mobilidade, a coordenação e a própria autonomia para desempenhar as atividades de vida diária. Resumidamente, quais são as causas que possam levar a uma deficiência motora? Nós temos a origem neurológica e muscular. Estas causas estão ligadas logo ao sistema nervoso central e periférico. A questão das lesões cerebrais e lesões medulares, que nós vamos falar mais à frente sobre isto de uma forma mais pormenorizada, e claramente as alterações neuromusculares, que afetam os movimentos voluntários, que vai afetar o tónus muscular. O tónus muscular é a rigidez dos músculos, mesmo que estes estejam relaxados, e a coordenação motora. Temos a origem osteoarticular e degenerativa. Aqui as causas são musculoesqueléticas, doenças articulares, fraturas que surgiram graves, pode ter sido uma queda, ou pode ter sido um acidente de viação, ou outro tipo de acidente, as amputações e o desgaste específico, tá bem? E associado ao próprio envelhecimento, que aqui vão provocar limitações físicas, dor extrema e rigidez mecânica. Rigidez mecânica é quando estamos a falar da motricidade fina, estamos a falar das nossas mãos, nossos dedos das mãos, que começam a ganhar rigidez e muitas vezes não se consegue nem pegar numa colher, então nem pouco pode-se conseguir pegar num copo, porque eles estão extremamente rígidos para poder fazê-lo. Os acidentes vasculares cerebrais, os chamados AVCs, aqui eles têm as principais manifestações é através da hemiplegia ou a hemiparesia, que é a paralisia total ou então parcial num dos lados do corpo. Temos a alteração do tónus, a chamada rigidez ou então flacidez no membro que está afetado, seja uma perna, seja um braço. A perda de equilíbrio, a partir do momento que temos esta patologia, podemos ter instabilidade de pé e na marcha, o que pode levar a quedas. E temos as limitações, tá bem, funcionais, em que não se consegue fazer as atividades de vida diária de forma normalizada, a higiene, o vestir, o alimentar, e então vai provocar alterações na motricidade. Eu só pus aqui uma imagem para terem mais ou menos a ideia de que um acidente de vascular cerebral, como é que ele acontece, está bem? Para terem mais ou menos o que isto pode acontecer. E deve-se muitas vezes ao cansaço, a outras situações que estão aliadas ao cansaço, e muitas das vezes as manifestações ou os sintomas, podemos falar desta forma, é a fraqueza ou a dormência, a confusão, a alteração na própria fala, a fala começa-se a arrastar, não se consegue compreender o que a pessoa está a dizer, a alteração na própria visão, a visão começa a ficar turva, a perda de equilíbrio, da coordenação e até mesmo dor de cabeça súbita muito severa. A doença de Parkinson é outra que pode levar a uma deficiência motora. E isto aqui nós já sabemos que é uma patologia neurodegenerativa progressiva, portanto isto vai aumentando, e que afeta o sistema motor extrapiramidal. O que é isto do sistema motor extrapiramidal? Nós temos no nosso corpo, na parte cerebral, nós temos uma rede neural no nosso cérebro, uma rede mesmo. E temos a nossa medula espinal. Eles os dois trabalham em conjunto. Tá bem? São eles os dois que regulam a nossa postura, o nosso equilíbrio, a fluidez dos nossos movimentos, a coordenação. São eles que fazem isto. Quando isto falha, quando este sistema motor vai falhar, quando estes dois falham, então vamos ter aqui características específicas. Vão surgir os tremores, mesmo que eles estejam em repouso. A chamada rigidez muscular em roda dentada. Esta roda dentada é um termo que eles usam para caracterizar algo específico. E então o que eles dizem que isto é já um sinal neurológico, está bem? Em que um dos membros, seja a mão, ou a perna, ou um braço,
resiste ao movimento. Ele começa a resistir ao movimento, mesmo que ele esteja relaxado, esteja passivo, ele está a resistir e devagarinho ele vai cedendo em pequenos intervalos. Eles até comparam a roda dentada com uma engrenagem do motor. Quando ele começa a trabalhar o motor devagarinho, então, e depois vai aumentando os movimentos. É exatamente o que acontece quando estamos a falar da doença de Parkinson. Depois temos a chamada lentidão dos movimentos e a marcha parkinsoniana. É uma marcha muito específica. Quem tem doença de Parkinson e quem ainda não está em cadeira de rodas, eles têm um padrão de caminhar muito característico. E é característico em que aspecto? Eles andam em passinhos muito curtinhos, curtos e arrastados. E depois, estes passinhos curtos e arrastados progressivamente vão andar muito mais rápido. Parecem os pinguins, desculpem a expressão e a comparação, parecem os pinguins andam muito rápido. O que é que vai acontecer? Pode provocar quedas. Tá bem? Por isso é que nós temos de ter muito em atenção a estas marchas. Temos as patologias neuromusculares, as disformias musculares, que também vamos falar mais tarde, as chamadas miopatias. É também uma degeneração progressiva. Aqui o tecido muscular vai perder a força toda, tá bem? Vai haver fadiga precoce e claramente vão depender de meios de mobilidade, cadeiras de rodas, especificamente normalmente a cadeira de rodas. E isto começa mesmo em criança. A criança nasce, está até aos 5, 6, 7 anos normalizada e depois vai começando a ter estas perdas devagarinho e depois com o andar de sua evolução de criança para adolescente vai começar a perder a mobilidade na sua totalidade. Temos as patologias neuromusculares, a esclerose múltipla, que ouve-se muitas vezes falar desta. Isto aqui há um comprometimento nas vias nervosas, que claramente causa fraqueza, espasticidade. Aqui, quando falamos de espasticidade, estamos a falar das alterações do tónus muscular. E ela é muito característica, ela é caracterizada pela própria rigidez, pelas contrações involuntárias e pelos reflexos exagerados que tem. Portanto, aqui é que estamos a falar da espasticidade. Quando falamos da ataxia, a ataxia é a perda total das coordenações dos movimentos voluntários. Isto já é um sinal neurológico, alguma coisa está mal. E depois temos as alterações da fala. A fala vai ser alterada, vai-se começar a ser muito arrastada e a degradação motora e acelerada. Temos a eostrite severa, tá bem? Aqui é um desgaste articular extremamente intenso e aqui provoca uma dor crónica muito grande. Rigidez matinal, as pessoas acordam com uma rigidez muito grande, limitação nos movimentos. Isto é aqui quando falamos de eostrite severa, estamos a falar, são calos, nós temos articulações, olhem para a imagem, não é? Temos calos nas articulações. Quando nasce um calito, vão-se formar outro calo, depois vai-se formar outro calo e por aí fora. Então, os dedos vão-se começar a ficar todos deformados. Então, vai haver o chamado desgaste articular intenso. Então, as pessoas vão ter os dedos todos... Isso provoca dores intensas. Falando do comportamento motor, nós temos aquilo que chamamos a monoplagia ou hemiplagia, tá bem? Que afeta um membro ou metade do corpo comum, após lesões cerebrais locais. Se tiver uma lesão cerebral no lado esquerdo, afeta o lado esquerdo. Se tiver uma lesão cerebral no lado direito, afeta o lado direito. É sempre assim, tá bem? Depois temos a paraplegia ou paresia, é uma paralisia dos membros inferiores. Normalmente isto tem a ver com lesões modulares dorsais ou até mesmo lombares. O que é isto? Pode ser tido um acidente ou então uma queda em trabalho, que acontece, infelizmente acontece muitas vezes. A tetraplegia ou a tetraplegia afeta os 4 membros e a parte do tronco. Tá bem? Aqui claramente que existe necessidade de apoio técnico intensivo e contínuo. É uma pessoa que está paralisada do pescoço para baixo. Quando falamos do impacto nas funções de atividade de vida diária, sabemos que pessoas com deficiência motora têm 80% de dependência das atividades de vida diária, o que vai restringir a sua autonomia. Vai restringir aonde? Vai restringir na higiene e no vestir, tem dificuldades no controle fino e do alcance, estamos a falar daqui, resumidamente, motricidade fina, já falei anteriormente, mobilidade e transferências, tem um risco acrescido de quedas
e transições postural, portanto, cama para a cadeira, cadeira para a cama e vice-versa, pronto. A alimentação começam a ter dificuldade em manusear os próprios utensílios de mesa. Por exemplo, o pegar num copo começa-lhes a ser muito difícil pegar no copo e meter à boca o líquido. Acaba por ser pegar uma colher. É-lhes difícil fazer isso. Os principais fatores da limitação da deficiência motora. Sabemos que 90% é a redução da mobilidade, está bem? 85% dizem que é a perda da força muscular, 80% diz que é o risco de quedas e claramente 70% dor e rigidez articular. A mobilidade reduzida e a perda de força representam os maiores desafios no acompanhamento diário das atividades de vida diária, está bem? Aqui exige-se, sim, um plano de intervenção individualizado para aquela pessoa. Como é que nós vamos trabalhar aquela pessoa, dado que a mobilidade é reduzida e tem perda de força muscular. Estratégias que nós podemos ter de acompanhamento. O acompanhamento de pessoas com deficiência motora exige claramente uma abordagem muito maior. Porquê? Porque ela está centrada só na pessoa, na autonomia e claramente na inclusão. Aqui o que é que envolve? Envolve adaptar os espaços, utilizar tecnologias de apoio, fazer a estimulação psicomotora, suporte psicológico e familiar para garantir qualidade de vida, dignidade, respeito e segurança. Quais são as principais metodologias de acompanhamento que podemos usar? Temos aqui as mobilidades de transferência, o normal, cadeiras de rodas, andarilhos, bengalas, plataformas eletrónicas, elevatórias, as gruas, isso são tudo modalidade e transferências. Acessibilidade espacial, estamos a falar das barras de apoio, portas de correr, pisos antiderrapantes, a partir do momento que eles usam andarilho, ou usam bengala, ou usam canadianas, obviamente que nós temos que ter pisos antiderrapantes, que é para eles não terem risco de queda. Intervenção motora e reabilitação. A fisioterapia é extremamente importante, muito importante fazer. Está bem? Existem lares que têm, pelo menos em part-time, um fisioterapeuta. Ou então, em certas famílias, não todas, eu tenho que ser honesta, que vai um fisioterapeuta a casa, mas é inevitável que isto seja necessário a fisioterapia por causa da mobilidade das pernas e dos braços. A terapia ocupacional, aqui é simplesmente o treino de competências para a atividade de vida diária, como o vestir, o comer, o tomar o banho, isto é para trabalharmos a autonomia. E temos as atividades motora adaptada, aquilo que nós chamamos da AMA. São programas de exercício ou desporto adaptado para melhorar o quê? A condição física, a coordenação motora, grossa também, e promover claramente a socialização e a inclusão. Apoios institucionais e sociais. O modelo de apoio à vida independente, aquilo que chamamos da MAVI. A MAVI é a disponibilidade de assistentes pessoais que ajudam as pessoas nas suas tarefas diárias. Isto existe, incrível que pareça, existe. Há assistentes pessoais que fazem isto, mesmo dentro de instituições. Temos os sistemas de atribuição de produtos de apoio, aquilo que chamamos o SAPA. O SAPA vai permitir uma avaliação e o financiamento de produtos e equipamentos para melhorar claramente aquela instituição quando temos pessoas com deficiência motora. E os balcões de inclusão? Nós temos balcões de inclusão quando existe um atendimento especializado, quando a pessoa precisa de esclarecimentos sobre dúvidas que tenha sobre os seus direitos e como é que pode exercer esse direito. Por fim, aqui isto é a filosofia do cuidado. A filosofia de cuidado é um princípio que existe de acompanhamento integral à saúde. O que é que ele diz? A verdadeira acessibilidade não consiste em eliminar apenas os degraus físicos, mas em capacitar o indivíduo a viver com dignidade e autonomia, sem dúvida, está bem? Tudo que se faz, tudo que o técnico de geriatria faz é em direção a um caminho de dignidade, autonomia, está bem? De respeito, de inclusão, segurança, proteção. Isto é a filosofia de cuidado. Obrigada.